Olá, um ótimo dia para você. O Record News Rural de hoje está começando. A estiagem tem castigado as plantações no Rio Grande do Sul e já causou mais de 100 bilhões de reais em prejuízos nos últimos 4 anos. Mesmo com alguns períodos de garoa, a seca também afeta a produção de leite no estado. A garoa que cai no Vale do Rio Pardo, a 150 quilômetros de Porto Alegre, não traz alívio ao Davi. A qualidade da safra de milho está comprometida porque faltou chuva durante as fases do desenvolvimento das plantas. A planta que já sofreu com a estiagem anterior, essa chuva que vai começar a cair agora não vai mais resolver o problema dela, né? Em todo o estado, 272 municípios estão em situação de emergência, o que representa mais da metade das cidades gaúchas. De acordo com a Federação da Agricultura do Estado, nos últimos 4 anos, as perdas acumuladas na produção já somam mais de 117 bilhões de reais. A gente precisa implementar políticas públicas, tanto a nível de estado como a nível federal, para que esses agricultores possam se manter no campo, produzindo seus alimentos. A falta de chuvas atrapalha também o plantio das pastagens de outono e inverno, indispensáveis para alimentar o rebanho leiteiro. Com menos comida disponível, a produção de leite cai. Na propriedade do Davi, em Santa Cruz do Sul, a ordenha foi reduzida em 30%. Se a seca persistir, a chegada do frio pode agravar ainda mais a situação. E agora é a época de implantar a pastagem, né? Tá chegando a época, se o tempo não voltar a chover, nós vamos passar um ano bem difícil aí, principalmente para quem tem gado a pasto, que é a realidade da maior parte da nossa região aqui, né? Para minimizar os impactos da estiagem, o governo estadual anunciou medidas emergenciais que incluem a liberação de 430 milhões de reais e a oferta de crédito para produtores rurais. A falta de chuvas também afeta o abastecimento de água. 124 mil pessoas já estão sem fornecimento regular no estado. Quem gosta de laranja já percebeu que o preço está mais alto. A falta de chuva e o calor extremo têm prejudicado também a produção em várias regiões do país. Os agricultores estão usando até protetor solar específico para alimentos para reduzir as perdas nas lavouras. Nas bancas, o aumento não passa despercebido. A gente evita o desperdício, e acaba comprando um pouquinho menos para passar a semana mais tranquilo. Pode mudar de barraca para barraca, o preço é o mesmo, está bem alto. Segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc, a Escola Superior de Agricultura, os preços da laranja in natura devem seguir em alta. Os principais motivos são a redução da oferta e o aumento do consumo interno. Pelo último levantamento divulgado, o preço da caixa de 40 quilos e 800 gramas de laranja-pera aumentou 6,53% em apenas uma semana. A diminuição da produtividade envolve fatores climáticos. A combinação de calor intenso com pouca chuva afeta diretamente as plantações. E, para aliviar os impactos, os produtores têm buscado alternativas, como o uso de um protetor solar para alimentos. Ela diminui mais ou menos em torno de 4 a 5 graus, diminui, para você dar um conforto maior para a planta e tentar fazer um pegamento maior nas plantas. Outro fator que impacta negativamente a produção são as pragas. A mais ameaçadora em todo o mundo é chamada de greening, uma doença bacteriana que causa a queda prematura da fruta. Ao mesmo tempo em que as produções estão baixas, a procura pelas frutas cítricas aumentou, principalmente o suco de laranja. Como alternativa para agregar valor na produção, o Eduardo tem investido no suco e tem faturado o dobro do lucro do que com a venda direta da fruta. Investir em novas tecnologias de plantio, em manejo, para a gente conseguir produzir. A maior demanda externa pela soja brasileira ajudou a elevar o ritmo dos negócios no Brasil. A maior movimentação no mercado nacional foi registrada na última semana. Segundo pesquisadores do CPEA, esse cenário foi influenciado pela valorização do dólar frente ao real, que deixa as commodities do Brasil mais atrativas aos consumidores estrangeiros. Além disso, os produtores de soja mostram mais interesse em comercializar parte da safra 2024-2025 no mercado nacional
especialmente para fazer caixa para o custeio de financiamento para a próxima temporada. Dados preliminares divulgados pela SECEX apontam que até o dia 21 de março o Brasil já havia embarcado 10.250.000 toneladas de soja, quase 60% a mais do que o volume escoado em todo o mês de fevereiro. Quanto à colheita, as atividades seguem em ritmo intenso e o clima vem contribuindo para produtividades excepcionais em grande parte do Brasil. De acordo com a Conab, até o dia 23 de março, pouco mais de 76% da área total já havia sido colhida, superando os 66% registrados no mesmo período de 2024. O pescado da Laguna de Araruama, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro, está liberado para o consumo. O laudo foi emitido pela Embrapa. O laudo foi apresentado na sede da Associação dos Pescadores da Praia da Pitória, em São Pedro da Aldeia. O encontro reuniu pescadores, moradores e representantes ambientais. O objetivo foi desmitificar informações falsas a respeito da qualidade dos pescados. A tainha, a carapeba, camarão, perumbeba, vários pescados que foram analisados, todos estavam dentro dos parâmetros. A Laguna de Araruama ocupa um espaço com cerca de 220 mil quilômetros quadrados no interior do Rio. Ela margeia 6 dos 7 municípios da região dos Lagos. O corpo hídrico salgado é fonte de renda direta de milhares de famílias que moram no entorno. Recentemente, o principal cartão postal da região vem sofrendo com o surgimento de esgotos sem tratamento, principalmente nas cidades de São Pedro e Cabo Frio. A gente está com um processo de licenciamento ambiental, incluir a dragagem ambiental do Suqueiro. Esse processo está na fase final de licenciamento e tão logo sai a licença, a gente vai estar dando essa notícia boa para os pescadores. Na mesma semana em que o laudo que aprova a qualidade dos peixes foi divulgado, o INEA, com o apoio da Polícia Ambiental e as prefeituras de Cabo Frio e São Pedro da Aldeia, realizaram uma operação para combater o despejo de esgoto direto na laguna. Na ação, 28 empreendimentos foram vistoriados, 12 autuações e 23 notificações foram emitidas nas duas cidades. Para o representante dos pescadores, ainda é preciso muito trabalho entre os municípios e a concessionária que faz parte do saneamento da região para que o cenário seja revertido. Eu entrei nessa lagoa em 2018, eu saí todo sujo de lama, mostrando para o mundo que está poluído. Até hoje ninguém enfiou um nada para resolver nada. Então a gente fica indignado também, o pescador cada vez pior, não consegue nem sair com o barco aqui para pescar. É muito triste para o pescador. Uma redução na procura por milho tem gerado pressão sobre as cotações. Mesmo assim, os preços seguem elevados. As negociações envolvendo milho vêm ocorrendo de forma pontual e regionalizada, conforme apontam levantamentos do CPEA. Os produtores estão concentrados nas atividades de campo. A colheita da safra de verão avança bem na maior parte das praças e a semeadura da segunda safra caminha para a fase final. Do lado da demanda, muitos consumidores se mostram abastecidos e, com isso, se mantêm afastados do mercado nacional ou compram lotes pontuais. Esse contexto tem resultado em pressão sobre as cotações em algumas regiões. Ainda assim, os valores seguem em patamares elevados e acima dos praticados há um ano. Com a oferta elevada e a baixa qualidade, os preços da cebola seguem pressionados. As cotações recuaram mais de 12% na última semana. Com a produtividade em alta e os incrementos na área plantada na região de Ituporanga, em Santa Catarina, a oferta da cebola está elevada. No entanto, de acordo com colaboradores do Hortifruti CPEA, as altas temperaturas têm resultado em queda de qualidade das cebolas catarinenses, sobretudo nas que estão estocadas. Na semana passada, as cotações das cebolas vermelhas ficaram a R$ 22,88 a saca de 20 quilos, um recuo de 12,9%. Mesmo com alto volume nacional disponível, compradores têm buscado cebolas estrangeiras, da Argentina e do Chile, o que está dificultando a comercialização dos produtores de Santa Catarina.
Segundo pesquisadores do centro, cerca de 30% da produção nacional ainda precisa ser comercializada. E olha só, o estado de São Paulo está investindo na produção de cacau, isso mesmo, e oferecendo curso aos produtores para o beneficiamento do produto. O objetivo é fortalecer a atividade no Noroeste paulista para agregar valor à matéria-prima. O Brasil está entre os 10 maiores produtores do mundo, mas ainda não é autossuficiente no mercado interno. Pensando nisso, um programa do Estado tem realizado o plantio em áreas não tradicionais de cultivo. A gente vê com muito bons olhos o clima aqui do Estado de São Paulo, mesmo o que aconteceu com a seringueira. Tipo, a seringueira é de origem amazônica, igual o cacau, e se adaptou muito bem aqui, porque aqui não temos as principais doenças. E o cacau, mesma forma, entendeu? A vassoura de bucho é uma doença muito severa para o cacaueiro, e aqui a gente não tem a presença da vassoura e também não temos as condições ambientais para que a vassoura desenvolva no nosso estado, nessa região noroeste. A ideia foi integrar o plantio com a seringueira e outras culturas, criando um ambiente mais propício para o desenvolvimento do cacau. Ele buscou criar uma alternativa de renda aos avicultores locais, tá? Então a gente buscou essas alternativas em outras propriedades que vinham testando vários tipos de consórcio, e uma delas a gente descobriu o cacau e começou a olhar com outros olhos, pesquisar um pouco mais junto aos órgãos de pesquisa, né? E implantar áreas aqui no estado de São Paulo, e que deu muito certo. Neste ano foram plantados 34 mil novos pés de cacau, um aumento de quase 38% em relação a 2024. Na maioria das vezes, o cacau não é consumido dessa maneira, in natura. E quando a gente fala de cacau, a gente lembra do quê? Chocolate. E é pensando nisso que o programa tem ensinado os produtores não somente o cultivo da fruta, mas também a aprender a todo o processo que faz o chocolate chegar na casa de todas as pessoas. Após a colheita e o processo de fermentação e secagem, o grão sai do campo direto para esta sala de treinamento. Aqui, 12 produtores vão aprender sobre as fases da produção do chocolate. O programa do Estado ensina um aproveitamento quase total do cacau, como o uso da casca, que se transforma em farinha e pode ser utilizada na produção de cookies, por exemplo. A ideia é que entenda-se cacau como um produto principal, que é o chocolate, e com vários coprodutos que geram uma receita adicional e colocam renda na mesa desse produtor. Então o cacau é uma cultura que realmente verticaliza, e nós da Secretaria entendemos ele como um grande potencial para estabelecer as pessoas que querem colocar uma cultura de valor. Na cozinha, quem ensina sobre a produção do chocolate real, aquele que chega à casa das pessoas, é a Angélica. A ideia é criar uma variedade de produtos para ampliar as opções de mercado para o produtor. A gente faz um chocolate de 70%, pode fazer um chocolate com outros ingredientes, com leite, né, um chocolate ao leite. Fizemos também um chocolate com café, então tem uma diversidade muito grande. E o curso tem dado resultados. Joelma começou a produzir cacau há pouco tempo. Agora, ela vai utilizar o que aprendeu aqui para fazer chocolates, vender os produtos e ter uma nova fonte de renda para a família. Como eu vou do plantio até o produto final, que é o chocolate, eu já venho fazendo vários cursos, e cada vez que eu venho eu aprendo muita coisa, e hoje foi mais a parte do chocolate em si, né, o processo final. E é assim, muito bom o ensinamento, vale muito a pena fazer os cursos. Eu acho que vai ser um sucesso o cacau aqui em São Paulo. A gente vem acompanhando o aumento no preço dos ovos já há algumas semanas. No acumulado do ano até fevereiro, os ovos lideraram as variações de aumento de preços no país, com alta de quase 26%. Demanda tanto interna quanto externa, aumento nos custos de produção e oferta mais restrita são alguns dos motivos para essa alta. Para falar sobre esse cenário, a gente conversa agora com Nélio Rend, que é diretor financeiro do Instituto Ovos Brasil. Bom dia, Nélio, tudo bem? Bom dia, Ingrid, tudo bem? Prazer ter você aqui conosco. E aí, a gente já começa aqui o nosso assunto, que está gerando curiosidade. A gente vem falando sobre esse aumento já algumas vezes aqui no programa e durante a programação também da Record News. Bom, houve um aumento significativo no consumo de ovos nos últimos anos. Em 2023, o consumo, quando a gente fala, né, de quanto o brasileiro, de quanto a gente comeu de ovo por ano, em 2023, 242 unidades.
Em 2024, esse número subiu para 269 unidades. A expectativa para esse ano é que cada pessoa consuma 272 unidades. Bom, e o ovo deixou de ser acompanhamento e passou a ser a proteína principal no prato do brasileiro. É isso, Nélio? Sim, Ingrid, ele vem, digamos, caindo no gosto do brasileiro, né? Até porque o trabalho que vem sendo feito de forma muito intensa a nível de Brasil pelo Instituto Ovos Brasil, né? Mostrando as propriedades nutritivas do ovo, a qualidade, né? E também o fato de ser muito acessível. Então, essa proteína tem crescido, né? Para você ter uma ideia, em 2007 nós consumíamos 120 ovos, né? E o número do ano passado, a perspectiva aí desse ano, você já mencionou. E eu te digo mais, a intenção do setor é chegar aos 300 ovos per capita bem em breve. Bom, e aí quando a gente fala desse consumo, aumentou o consumo e também aumentou o valor. Quando a gente fala de demanda, né, a gente falou que a gente está consumindo mais, mas também não é só isso, tem também a procura externa, não é só aqui no Brasil. As exportações, os Estados Unidos aumentaram a importação de ovos brasileiros em fevereiro, cerca de 93% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Então, a gente está consumindo mais ovo internamente e o mundo também está consumindo mais ovo? Sim, estamos consumindo mais de uma maneira geral, né? Como o ovo é uma proteína acessível, né? Ele substitui outras proteínas, principalmente no momento que outras proteínas possam estar apresentando custos mais altos, que é o caso principalmente da carne bovina nesse momento. Então, o consumidor ele migra de proteína, né? No contexto internacional, sim, vários países consomem muito mais do que 300 ovos por ano, então esse consumo é muito significativo, né? Agora, no contexto de exportação, né, é importante a gente destacar que o Brasil ainda vem engatinhando, quer dizer, os volumes que nós exportamos são incipientes ainda, né? Então, para você ter uma ideia, se eu pegar o bimestre, né, o primeiro bimestre de 2025, né, nós exportamos 4.884 toneladas, né? Então, isso distribuído em vários países aí, dá um pouquinho para cada país. Então, o volume ainda é pequeno, né? O que também não afeta, por outro lado, a questão realmente dos preços internos, né? Tá, a gente falou aí, né, a gente vem acompanhando o volume de exportações para os Estados Unidos especificamente, foram mais de 500 toneladas de ovos exportadas pelo Brasil nesse período, né, quando a gente fala das últimas semanas, dos últimos meses, mas isso não representa nem 1% daquilo que o Brasil produz. Então, como o senhor acabou de dizer, não afeta o preço aqui, ou não afeta a distribuição dentro do Brasil, esse aumento das exportações? Não afeta, né? Você tem uma ideia, em fevereiro, né, nós exportamos aí para os Emirados Árabes 548 toneladas, para os Estados Unidos 503 toneladas, Chile 299, México 252 toneladas e Japão 215 e Angola 203. Então isso perfaz aí aquele volume de 2.527 toneladas. Então isso assim, frente ao volume que é produzido internamente, né, representa, como eu já disse, menos de 1%. Ótimo. E aí é interessante quando a gente fala que os Estados Unidos, eles não compram o ovo brasileiro para consumir como a gente consome grande parte aqui, para consumir o ovo in natura. Tem outro uso, o ovo nacional? Ele é enviado para aquele mercado in natura e aí é processado na indústria lá, né? Ou é processado aqui e enviado já de forma industrializada. Então, ainda não existe o consumo in natura, né? Até porque esse mercado ele vem sendo trabalhado muito recentemente, principalmente em razão aí da questão do aspecto sanitário que afetou drasticamente lá os Estados Unidos. Então, o Brasil não exportava nenhum volume. Então, praticamente esse ano que está se enviando volumes bem pequenos ainda para aquele mercado, e eu acredito que isso deva ir evoluindo à medida que o mercado também de lá vá também estabelecendo seus critérios para receber o ovo brasileiro e também verificar e constatar a qualidade do produto, né? Quer dizer, é uma relação de confiança que precisa existir também, né? E o Brasil, como é
um grande exportador de outras proteínas, como a carne de frango, carne bovina, também pode ter esse potencial no mercado de ovos também, dada a qualidade, né, que nós temos e a segurança sanitária e alimentar que o produto oferece. E é interessante quando a gente fala que o Brasil conquistou muitos mercados já, né? A abertura de novos mercados para vários produtos e também para o ovo. Não é à toa que a gente produz tanto ovo, tanto para o consumo interno como externo. E aí quando a gente ouve as informações da gripe aviária nos Estados Unidos, que aqui a gente tem um controle muito forte e não há casos desse tipo, dá para atestar que o ovo brasileiro é seguro. Com certeza, né? Então, isso mostra que as granjas estão trabalhando a biosseguridade, né? Estão preparadas para que os plantéis nacionais possam permanecer livres, né? Quer dizer, desde a primeira incidência de influenza aviária em aves silvestres, né? É bom destacar isso, aqui no Brasil, nós vimos fortalecendo a biosseguridade nas granjas e, felizmente, os plantéis e a produção vêm sendo protegidos exatamente para não ocorrer situações drásticas que nós vimos aí recentemente, não só nos Estados Unidos, né? A gente menciona Estados Unidos porque é o fato mais recente, mais incisivo, mas em vários países da Europa e também da Ásia que a gente verifica, né, essa problemática sanitária, né? Então, o Brasil ele vem fazendo o seu papel de casa, dever de casa, o seu papel, né, de grande produtor de alimento e, como você disse, exporta para vários países. Só no contexto de carne de frango, carne suína, bovina, são mais de 150 países que são atendidos. Então, mostra realmente o potencial, né, e o peso do Brasil no mercado exterior em relação às proteínas. Bom, vamos falar então com relação à oferta. As condições climáticas dos últimos meses interferiram na produção de ovos e como é que estão os custos para o produtor? Bom, a questão da condição climática, você bem disse, né, ela interferiu sim, né, felizmente agora as temperaturas vêm arrefecendo, né, mas nós vemos que ofereceu um impacto, né, gerou um impacto para a produção. A questão dos custos, né, nós também vimos que nos últimos meses, né, o milho, que é o principal insumo, né, o principal ingrediente da ração, né, que compõe aí pelo menos 85% do custo de produção, ele teve aí uma elevação significativa. Se eu pegar, por exemplo, entre julho do ano passado, né, que foi o menor preço registrado, e esse período que nós estamos vivendo agora, o milho subiu 50% no seu custo, né? Uma saca de milho, essa semana aqui em Santa Maria de Etibá, no Espírito Santo, ela está custando quase R$102 a saca de 60 quilos. Então, e lá em julho do ano passado, R$68. Então, esse custo também aliado às embalagens, aos combustíveis e outros insumos e produtos que são os componentes da produção animal, e aí nesse caso a produção de ovos, eles vêm contribuindo drasticamente aí e preocupando o setor em relação à manutenção da produção e os custos em si, né, para que ele possa continuar produzindo proteína de qualidade, além de qualidade, mas acessível à população. Hoje a gente pode dizer que o custo é o maior desafio do produtor? Certamente, porque se você tem uma variação muito grande em relação a esses insumos, isso dá uma insegurança para o produtor. Quer dizer, nós vimos aí de um período no início dos anos 2020, né, principalmente entre 2020 e 2022, onde os custos apresentaram muito elevado e redução reduziu drasticamente. Então, o produtor ainda em determinadas regiões do país vem se recuperando daquela crise de 3, 4 anos atrás, né, e se preocupa, né? Então, nesse momento, obviamente, o produtor vem sendo remunerado, mas também tem a preocupação do que pode vir pela frente se esses custos dos insumos, né, continuarem tendo uma elevação da forma que vem se mostrando aí, principalmente nas últimas semanas. Nélio, o ovo continua sendo a proteína mais barata, mesmo com esses aumentos, né? E hoje cada vez mais associado também a uma alimentação mais saudável. Então, o que a gente pode dizer com relação ao futuro? O que a gente pode esperar? Esses custos devem dar uma normalizada? Ainda há alguma projeção de alta? É difícil a gente falar isso, mas há alguma ideia de alta? Vai se estabilizar? Pode abaixar? O que a gente pode esperar?
Olha, nós estamos passando por um período ainda que tem uma alta demanda, tanto que o produtor se prepara para esse período, né, de produção, né, para ofertar realmente a quantidade de produto conforme o consumidor demanda, né? Mas em relação aos preços, né, nós percebemos nos últimos dias que ele vem arrefecendo, né? Só para exemplificar, né, se eu fizer um comparativo do preço da caixa de ovos de 30 dúzias no dia 1º de março e fazer um comparativo com hoje, 1º de abril, nós temos aí uma redução de quase 13%. Quer dizer, a caixa de ovos que estava naquele período R$ 221,66 aqui em Santa Maria de Jetibá, no Espírito Santo, hoje está R$ 192,97, ou seja, R$ 6,43 a dúzia. Então, o mercado para o produtor, pelo menos, ele vem arrefecendo. Nós esperamos também que ele possa refletir no mesmo percentual, na mesma intensidade também para o consumidor. Agora, nós não podemos ter expectativa, digamos assim, para que o preço tenha redução drástica, né? Porque temos o fator, novamente, dos custos. Então, há uma tendência desse mercado se manter mais elevado, né? E assim como também outros alimentos, outras proteínas que vêm se mantendo com custo alto, né? Nós vivenciamos épocas aí, né, do custo dos alimentos relativamente mais alto do que meses ou anos anteriores aí. E nessa situação foi o ovo, né, que quebrou o galho e deu uma segurada para equilibrar os custos em casa, até por ser cada vez mais uma opção considerada saudável, né? Pois é, eu dias atrás dizia assim que a caixa de ovos aí, ou quando se dizia que o pente de ovos estava a R$30 no mercado, né? Então, se você fizer uma conta, o quilo da proteína comparativamente às outras proteínas, ele estava a menos de R$15 o quilo, né? Então, assim, é uma proteína muito acessível, né? Saudável, né? E isso vem sendo desmistificado muito nos últimos anos, né? Como eu mencionei, pelo Instituto Ovos Brasil, pelas entidades estaduais, né, do setor, e vem fazendo que a proteína possa ficar popularizada, né? Então, mesmo assim, né, mesmo esse consumo sendo elevado, mesmo esse custo estando mais alto, ainda assim é mais acessível do que as demais proteínas. Perfeito, Nélio, muitíssimo obrigada. A gente segue aqui acompanhando esse movimento do mercado. Voltamos a nos falar em outra ocasião. Foi um prazer, Ingrid, falar com você. Sempre estamos à disposição no momento que precisar. Muito obrigada, um bom dia para você, bom trabalho. Bom dia. E assim o Record News Rural de hoje vai se encerrando. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo dia. Até a próxima.